Olá, querido ouvinte! Para quem é do tempo da pandemia, vamos relembrar aqui da voz aveludada e amanteigada que acalentava os corações da madrugada. Essa minha brincadeira tem tudo a ver com o nosso podcast de hoje, certo, Ariane? Certo, hoje nós temos aqui uma fonoaudióloga, a Maria Inês Reder, que em primeiro momento, né, Otávio, vai falar pra gente profissionalmente aí, tecnicamente, que tipo de voz é essa, a manteigada do Otávio, Maria Inês? Boa tarde. Então, esse tipo de voz ainda não foi classificado, mas eu vou pensar a respeito, porque voz amanteigada é um ótimo termo científico para se colocar numa voz. Agora, o que eu gostei, Otávio, foi a rima. A rima. Ah, não, é perfeita. Melhor do que a voz. É perfeita. Não, a voz também é boa, mas a rima é perfeita. Eu diria que a sua voz é fluida. Uma voz fluida. Isso. Legal. Isso. Maria Inês, e por exemplo, a minha voz, como você classificaria? A sua voz é uma voz típica de mulheres, deve estar com uma frequência em volta ao redor de 220 Hz. Você tem uma boa articulação e você fala sorrindo também. Isso é uma vantagem. Então tá jóia. Pessoal, para quem está ouvindo esse podcast aqui, como nós falamos, né, Maria Inês, ele poderia durar 3, 4 episódios aí, porque a gente elencou alguns temas que são interessantes para estudantes, para pais, para aqueles que usam a voz no dia a dia, né? Sim. E a gente já de antemão agradece a sua presença. Imagina. Maria Inês, para quem não se recorda, já é uma parceira aqui de muitos anos do Claretiano, sempre oferecendo os seus serviços, cursos e os serviços aqui para nossa instituição. Nosso muito obrigada. Um prazer, é um prazer. Quer falar um pouquinho do currículo dela, Ariane? Sim. Que é extenso. Maria Inês, me corrija se eu errar. Não, imagina. Vamos lá. Maria Inês Reder, fonoaudióloga, clínica e forense, especialista em voz e em perícia fonoaudiológica, mestre e doutora em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp EPM. Peraí que tem mais, viramos a folha. Ai. Docente e coordenadora do Cefac, Saúde e Educação, coordenadora do Departamento de Perícia Fonoaudiológica da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Isso. Obrigada. Muito obrigado. Tem uma palavrinha aí, Ariane, que acho que chama muito a atenção dos nossos estudantes, né? Que é a perícia. Uau. Que está muito envolvida aí com os nossos itinerários, né? E com carreiras. Então, Isso. Será que a gente poderia começar falando aí um pouquinho sobre carreira, mercado de trabalho, claro. O que é o trabalho da perícia, né? São várias formas de peritos, né? Vários peritos, né? Várias linhas de trabalho para os peritos. Eu acho que eu gostaria de falar um pouco sobre a fonoaudiologia, em primeiro, né? Legal. A fonoaudiologia brasileira é a segunda no mundo em número de fonoaudiólogos e em número de publicações e artigos científicos e revistas. Então, hoje nós temos 14 especialidades dentro da fonoaudiologia e essas 14 especialidades envolvem a maior parte das áreas da comunicação humana. Então, nós temos especialidade em voz, em disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Nós temos audiologia. Então, a fonoaudiologia brasileira está cada vez mais forte. E o curioso é que, numa publicação do ano passado de uma das revistas americanas mais importantes sobre profissões, a fonoaudiologia ficou entre as 10 profissões mais promissoras do mundo, do futuro. Então, ficamos muito felizes, é claro. Sim. Aí dentro da fonoaudiologia, das especialidades, nós temos a especialidade em perícia fonoaudiológica, que faz principalmente perícias de voz, perícias de face e perícias de grafo, né, que são as perícias de identificação de pessoas. E é claro que também fazemos perícias fonoaudiológicas, vamos dizer, uma criança que sofre um acidente, que esse acidente gera algum problema na arcada dentária, então são perícias mais específicas.
Agora, para quem gosta de perícia, para quem está nos ouvindo, é fundamental dizer que nós temos os peritos criminais, que são os concursados, né, fazem concursos públicos, e aí estão lotados em vários departamentos, ou na Polícia Federal, nos institutos de criminalística, no Ministério Público, nos ministérios, né, porque existe um para cada estado. E aí esses são os peritos criminais. Os peritos judiciais, que é onde eu me encaixo, são aqueles peritos que são nomeados pelo juiz. Então, existe um processo, o juiz nomeia, tudo isso, a gente vai fazer a perícia. Agora, para os alunos ou as pessoas que estão começando, antes de mais nada, é necessário que se faça uma graduação. Então, a gente tem perito em biologia. Nós temos o peritos em todas as áreas. Então, a graduação é o primeiro passo. Sim. Porque o estudo da perícia, ele tem as particularidades. Então, a gente não dá para sair fazendo perícia assim. A gente primeiro precisa ter a graduação. E na graduação, por exemplo, a fonoaudiologia, qual é o espaço no mercado hoje? Nós temos profissionais sobrando no mercado, faltando no mercado, ou tem espaço para todo mundo? Na fonoaudiologia? Sim, para começar. Neste momento de 2024, nesse ano que nós estamos, há uma escassez de profissionais, tanto na região, na cidade de Rio Claro, quanto em outras localidades, pelo menos as que eu conheço. Porque a fonoaudiologia foi sendo divulgada, as pessoas precisam e a gente não tem fonoaudiólogo suficiente. Isso é uma informação bastante importante para os nossos estudantes, sim, né? Sim, sim. Para quem está aí às vésperas de vestibular, pessoal do segundo, terceiro ano, né? Fala. Terceiro ano já está aí. Né? O segundo ano está ainda naquele momento da decisão, né? O pessoal do primeiro ano, então, começa a ter contato aí já com uma profissão, né? Futuro, Então, é importante. É uma profissão, então, que ela tem um futuro bastante promissor. Não, o mercado de trabalho do fonoaudiólogo é muito amplo. A gente pode, inclusive, em concursos, hospitais, clínicas particulares e também, claro, na área de perícia. A gente tem uma série de possibilidades. E a tendência do mercado é aumentar. Espero que aumente sempre, né? Sim. Então, vamos lá. Vamos mudar um pouquinho de foco. Falamos bastante aí Falamos do papel da fonoaudiologia para os estudantes que vão prestar o vestibular, do perito, né? E agora vamos mudar um pouquinho para atender todos os públicos que nos ouçam, né? Pai. Quando que um pai tem que falar assim, opa, preciso levar meu filho no fonoaudiólogo? Ixi. Eu acho que... Ariane e Otávio, essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, porque existe uma ansiedade, assim, ele vai falar, quero ouvir a voz dele, isso é natural. Mas eu diria que a criança se comunica desde que nasce. Se comunica, não fala. Então, ela se comunica, ela sorri, ela começa a ir imitando sons, fazendo sons, apontando para as coisas que ela quer. Então, por volta de 1 ano e 2 meses, ela já faz sons de animais, ela já faz sons de um adeuzinho, um oi, um tchau, ela já faz. Tchau não, oi ela faz. Então, criança, assim, até 1 ano e meio, 2 anos, já tem que se manifestar através de sons. Ele não vai falar as palavras corretas quando é pequeno, mas ele tem que se manifestar através de sons. E, atualmente, com a mudança, e até na estrutura familiar, onde você tem o pai muito mais presente, pais que conversam muito com as crianças e tudo isso, o que é muito bom. A criança com 2 anos, entre 2 e 3 anos, ela já conversa. Sim. Ela conversa, ela responde e tal. Então, qualquer coisa que saia fora, é importante procurar um profissional. Antigamente se falava, cada criança no seu tempo, o seu tempo. Não é exatamente assim, né? O desenvolvimento ontogenético é o desenvolvimento. Então, a gente tem esses marcos que têm que ser respeitados. Para que a criança não chegue lá para os 3 anos, aí vai pensar em procurar um fonoaudiólogo, aí já fez 3,5, aí não achou, aí já tem 4 e perde muito lá no futuro, né? E o quanto isso influencia na vida acadêmica da criança, nem né? diga.
as trocas, por exemplo, de letras, Então, eu gosto de dizer isso porque é interessante, que as pessoas me perguntam. As trocas são normais quando você não consegue, você tem um filho, você não consegue se lembrar que troca ele fazia. Entendeu? Porque é tão rápido. Então, as trocas são comuns quando elas são rápidas, porque as crianças hoje falam você para você, amanhã elas falam che, depois falam você e acabou. Uhum. É muito rápido. Então, não é uma coisa que o pai fala, nossa, mas ele está falando errado demais. Não é, porque não chama atenção. Entendo. Então, uma hora ele fala uma palavra de um jeito, já se organiza, reestrutura, fala melhor, e aí até você acha graça, fala, eu não queria tanto que ele falasse daquele jeito, porque as pessoas esquecem, porque é muito rápido. Então, entre os 2 e 3 anos, você tem o desenvolvimento de fala, assim, praticamente no auge. Vão ficar para trás os sons do rê, barata, parede, muro, e os sons dos grupos, prato, prova, claro. Isso é por volta de uns 4 anos e 3 meses, assim. Mas fora isso, todos os sons da fala, a criança até uns 3 anos e pouquinho, fala Entendi. tudo, 3 anos. Quando essa pessoa já é um falante, vamos pensar assim na pré-adolescência, adolescência, Ok. porque assim, diferente de algo que a gente identifica, uma mancha, um machucado, alguma coisa, às vezes essa pessoa, esse aluno, essa aluna, ele fica quietinho, né? Ele se comunica pouco por timidez ou às vezes por algum problema. Eu como professor, ou os colegas professores, a escola, conseguiria identificar alguma situação onde a gente poderia alertar o pai, a mãe, né, os responsáveis, olha, seria interessante uma ajuda profissional. Tá. Eu diria, Otávio, que é quando aquele adolescente não tem turma. Porque o adolescente tem turma. Eles, numa classe, eles podem ter 4 turmas, mas eles estão sempre em grupo. Quando você identificar um adolescente que está sempre isolado, ou ele não está conseguindo falar bem, ou ele tem algum problema que ele não quer mostrar, às vezes é até o caso do encaminhamento para um psicólogo. Mas o adolescente, a criança não, mas o adolescente anda em grupo. Se ele estiver fora, ou se ele estiver com um grupo que também ninguém fala. Entendo. Né? Mas isso eu acho que o professor pode detectar e tem um papel muito importante nessa parte. Às vezes a pessoa não fala bem, ou ela tem uma troca, ou tem a gagueira, né, que acontece, e aí vai evitando se manifestar. Uma coisa curiosa para vocês, professores, é que a maior parte das pessoas, não diria vocês, claro que não, mas tem muito medo de falar em público, ou apresentar um trabalho, falar sobre... Eu sou muito tímido. Mas não parece tímido, não, nada disso. Não parece. Em público não, mas eu sou bastante tímido. Não, mas se você subir num palco, você fala, né? Ou na frente das pessoas? Eu acho que eu falo mais fácil na frente, na sala de aula, do que com poucas pessoas. Eu tenho essa dificuldade. Mas você conhece a sua dificuldade e vai superando, né? Sim. Em sala de aula, diria assim, minha timidez é muito pequenininha. Deve ser praticamente inexistente. Deve ser 0, né, Agora... Depois os alunos podem comentar no vídeo. É mesmo, alunos? Eu estou esperando, Você eu quero ver os comentários. Ariane, pediu comentários, Ariane, tá bom. Eles vão fazer os comentários para mim também, tá? Em sala de aula. Mas tem isso, tem pessoas que falam, eu vou ter que apresentar meu trabalho, então eu não vou fazer. E aqui eles apresentam alguns trabalhos. É muito importante isso. E a gente observa a superação deles. Que bom, porque ótimo. Você percebe a dificuldade, a gente sempre avisa, olha, o nervosismo vai existir. Sim. Em algum momento você vai ter que superar. E às vezes, quando a gente faz o nosso Clareando Ideias, que eles apresentam os trabalhos, legal, como se fosse um simpósiozinho, né? Tem o simpósio e tal. E assim, eles estão super nervosos. Isso. A gente percebe que é uma voz trêmula, aquela voz carregada com nervosismo. O nó na garganta, aquele texto decorado. Isso. Né? E dá uns 30 minutos, eu falo para eles, meia hora, você vai falar naturalmente. Você sabe como lidar com o seu público. Ótimo. Então, você sabe se essa pessoa precisa de mais informação, se ela precisa de menos, né?
E chega no final do evento, ele diz assim, ó, eu não aguento mais falar sobre isso. Que bom. Mas a voz, a segurança na voz, a segurança ao falar, melhora muito. Muito importante. Hoje as pessoas se comunicam muito. Então, quem tem essa timidez e que leva, sei lá, nunca mais vai poder chegar num palco, falar com alguém ou dar uma entrevista, ela vai ter uma limitação profissional muito grande. No seu caso, né, Ariane, que eu acho que você dá aula para crianças menores, Sim. Os menores não têm filtro. Ele vai lá para frente, ele dança, ele canta, ele representa, o que é muito importante também. Mas o adolescente já tem, porque ele tem um pouco de medo de passar vergonha diante dos amigos, do professor. Então, este trabalho é fundamental. Legal. Para que ele seja um adulto comunicativo e que tenha segurança no que ele fala. É muito, muito legal, gostei. Dificilmente ele vai para uma vida profissional e ele não vai se comunicar de alguma maneira, Pois né? não tem como. Na forma escrita, na forma falada. Então, hoje é muito comum o lidar com o público, seja interno ou externo. E Né? até chegar numa entrevista, vamos dizer que seja uma pessoa que vá seguir a área da matemática como a sua. Ele vai fazer uma entrevista de emprego, então ele precisa se comunicar. Sim. Muito interessante isso que você me falou agora. Quando eu chego numa entrevista de emprego, uma pessoa, essa pessoa ela é preparada para me analisar. Em todos os momentos. Tudo. Do meu cabelo, se está bem penteado ou não. Como você coloca a mão, tudo. Tal. E ela analisa a minha voz, ela analisa a minha postura também. Até onde isso pode interferir na minha contratação ou não? Depende do objetivo da empresa. Então, tem empresas que investem muito nos RHs, que fazem curso, por exemplo, comigo, com fonoaudiólogos, para detectar uma voz mais trêmula, detectar algumas coisas diferentes, a postura da mão, não sei o quê, postura, isso é já com o fisioterapeuta. Mas, enfim, tem cursos, a gente dá cursos, às vezes, para pessoas do RH antes de fazerem contratação. E isso impediria, por exemplo, uma contratação? Em algumas empresas, sim, não em todas, porque depende do o que você tiver. Você está pleiteando um cargo de professor. Você vai precisar falar bem. Eu vou puxar uma sardinha para o meu lado aqui, Opa. que é a física. E Logo lá no comecinho... A fonoaudiologia para a física já fica difícil, hein? Não ficou. Não, acho que tem a questão Vamos das ver. ondas, né? as ondas. Eu acho que era aí isso que eu ia perguntar. Fala. Porque assim, a professora Ariane tem a voz numa frequência tal. E Sim. isso é uma coisa que a gente discute bastante lá na física, que são as ondas mecânicas. Tá, né? sim, tem tudo a ver. Né, isso é a nossa comunicação a partir da voz é uma onda mecânica que perturba um meio material, né? Exato. A partir do meu... E aí eu estou falando da física, tá? Me corrija, por favor, daqui a pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu tenho lá o meu aparelho fonador, onde o gás sai do meu pulmão, passa pelas pregas vocais que vibram, e eu estou emitindo grunhidos que são interpretados como palavras. Você estudou antes de vir, né? Não, essa aula... Eu acho que ele estudou, estava com medo de mim. Sim. Essa é a aula sobre ondas mecânicas, né? E aí, essa frequência, essa vibração chega até um sensor, né, das pessoas, que é o nosso ouvido. Ok. Né? Então, a gente tem diversos sensores espalhados pelo corpo humano, um sensor térmico, um grande, que é a nossa pele. Não é um bom termômetro, mas talvez tenha sido um dos primeiros a ser utilizado pelo homem. A gente tem o nosso sensor de ondas eletromagnéticas, que é o olho. Ele capta e o cérebro interpreta. E nós temos o nosso sensor das ondas mecânicas. Né? Eu posso continuar usando isso, eu estou falando certinho. Eles vão me perguntar, com certeza, né? Vamos ver. Assim, ó, eles vão me perguntar, então no curso de fonoaudiologia eu vou ter aula de física, eu vou ter que entender física, vou ter que calcular a frequência. Física, tem aula de no física? primeiro ano tem aula de física, tem aula das ondas sonoras, tudo isso para você poder entender o que é a frequência fundamental, por exemplo, que é o Hertz, o dB, enfim. Mas é isso mesmo. Então tem o ar que coloca as pregas vocais em movimento. E aí, quando eu falo que o homem
brasileiro do estado de São Paulo tem uma frequência de 103 Hz média, quer dizer que eu tenho 103 ciclos vibratórios em 1 segundo. Isso. Exatamente. E depois você tem a ressonância, a articulação, tudo isso que vai modificar. Legal. Acho que é importante falar disso para eles entenderem a questão da interdisciplinaridade, Exato. né? Que a gente sempre insiste com eles, mas quem tem uma quedinha mais para humanas acaba falando, onde que eu vou usar isso, né? Que eu acho que Isso. Encaixa-se em tudo, né? Então, compreender todas essas disciplinas te vai levar a um viés diferente. Claro. Né? Então, acho que é muito interessante a gente fazer essas relações aí. Sim, sem dúvida. E aí a gente entra um pouquinho, que nós havíamos conversado antes de começar, da questão da voz dos professores. Eu até me lembrando aqui, por exemplo, de alguns cantores que no decorrer das carreiras não cuidaram da voz e acabaram perdendo a voz, né? Uhum. E aí... Também nós temos o cantor mor, que todo mundo conhece, mesmo as pessoas mais jovens, que foi o Frank Sinatra, que quando morreu tinha a voz tão bonita ou mais do que quando era jovem, porque ele fazia exercícios todos os dias. Aí a minha pergunta, né, nós havíamos conversado assim, nós professores usamos muito a voz, não só nós, né, mas como cuidar dela? Então, os professores são os campeões mundiais de rouquidão. Nós temos vários programas de conservação vocal para os professores, inclusive tramitando no Congresso o problema de voz como uma doença do trabalho, ainda está tramitando. Qual seria ideal? Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é que os professores tivessem um curso, ou pelo menos uma palestra, para dizer, olha, você vai olhar dessa forma, você vai falar desse jeito, você vai tomar água, não vai tomar água. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para a conservação da voz. Mas o ambiente, às vezes, não é propício, porque... Não sei se vocês usam microfone, mas a tendência do professor não querer o microfone. Mas uma sala com 30 alunos... Cada vez que você vai falar com uma intensidade mais forte do que o normal. Tem professores que chegam a 80 dB e o normal é 64, 65. Então você fica o tempo todo naquela intensidade, especialmente quando os alunos estão distraídos. Então você quer chamar a atenção, aumenta o volume. E aí você vai, ao longo do tempo, pode causar, vai fazer uma pequena lesão, outra lesão, pode criar nódulos de prega vocal, tudo isso. Então, a questão do volume, eu acho que a primeira seria mais importante aqui, porque tem, claro, a forma de projetar a voz, várias coisas. Mas se te oferecer um microfone, meu conselho é que você aceite. E você também. Porque nós dois somos dois exemplos que não costumamos usar, né? É muito difícil. Eu uso quando a sala está mais cheia, quando a sala ela é um pouco maior, né? Uma sala mais profunda. Então aí eu uso, mas não é uma coisa que eu tenho aquele hábito de ficar a aula toda. Porque a gente acostuma, que nem quando acostumamos com máscaras, acostumamos com tantas outras coisas, com luvas e tal. Então eu acho que é o mais importante nesse momento. É um mau hábito, né? Até porque vocês não têm os alunos o tempo inteiro olhando, porque os alunos já não têm essa atenção o tempo inteiro. Você precisa chamar atenção e o professor, o instrumento do trabalho, aumenta o volume. E aí, vocês já tiveram problema de voz? Agora quem vai perguntar aqui sou eu, hein? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu perdi a minha voz. Eu comecei a dar aula em 1998. Molecada, faz a conta, eu não vou falar quanto tempo. Tudo bem, gente, já fiz aqui a conta. Desde 98 até hoje, eu só fiquei sem voz uma vez. Que para mim foi assim, que tá muito ruim. Mas o que eu percebo, e o Gustavo, que é o nosso coordenador, ele sempre falava assim, e a tua gripe de maio? Porque era em maio que eu ficava, sempre começa na garganta, né? Sempre começa aquela dorzinha e depois migra para aquela gripe de eu ficar ali uns dias, né? Um pouquinho afastado. A minha garganta, ela dói, mas eu não perco a voz. Okay. Eu continuo falando. Ótimo. E para mim vem um problema. Por quê? Porque daí eu vou usar alguma coisa para amortecer,
algum remédio, alguma coisa para amortecer, para eu continuar. E aí você fala mais alto, que você perde a Aí eu sensibilidade. falo mais alto. Então, são aqueles dias que a dor aumenta bastante, eu não fico sem voz, eu até aviso, falo, galera, hoje tá doendo, vamos mais devagar, eu vou falar aqui um pouquinho mais baixo e tal, né? Mas, assim, para mim o melhor remédio para isso tudo é um tempo sem falar. Eu gosto de fazer um chazinho. Eu ia perguntar de alimentação. Eu já ia falar dos hábitos. Professor Otávio, que é o bambambam da física, me responda uma pergunta. No tubo onde estão as pregas, o tubo onde estão as pregas vocais vai para qual local? Pro pulmão, exatamente. Então, se esse tubo vai para o pulmão, nada do que você come ou bebe pode passar por esse tubo, concorda? Concordo. Então, quando você toma chá, limpa a corda vocal. Ó, tubo, corda vocal. A boca está aqui. Não pode passar aqui. Vai limpar a sua garganta? Não. Então, nada a história do comer maçã, né? Nada. Tinha uma... A maçã é interessante, porque ela é astringente, mas ela não vai limpar a corda vocal. Porque eu faço lá um chazinho com canela, cravo, maçã, ponho limão, mel. É o coquetel molotov. Coquetel. Não, chama coquetel, exatamente. Mas esse chazinho, esse hábito você meu... vai ter uma sensação melhor, mas não vai resolver o seu problema da laringe nem da sua corda vocal. Okay. O ideal, quando está com gripe, é ficar de repouso mesmo. Entendo. Algum hábito, além desse da gente aumentar esse volume aí, algum hábito, por exemplo, alimentar, alguma coisa que eu não devo fazer, assim? Olha, todos os hábitos saudáveis para o corpo são saudáveis para a voz também. Então, se você está cansado, você descansa. Se você está com a voz cansada, você tem que ficar quieto, parar de falar. Isso é normal, porque a gente chega em casa cansado, mas deita no sofá e fica conversando com as pessoas. Então, a voz não descansa. Então, o repouso vocal é extremamente importante para vocês que falam o dia todo com públicos diferentes, né, com idades diferentes e tudo. Falar devagar é uma chave boa, porque falar devagar descansa também a laringe. Okay. E o resto de todos claro, nós temos exercícios e tudo, mas não são coisas que servem para todas as pessoas. Então, no geral, usar microfone, né, professores? E falar devagar, prolongando as vogais. E também não querer ajustar o problema da voz com uma pastilha, porque não vai adiantar. Tá bom. Repouso vocal. Repouso vocal. Eu tenho uma curiosidade, assim. Opa! Tem algum caso, né, da perícia que você possa contar pra gente? Assim, sem citar, lógico, nomes. Eu posso dizer uma aplicabilidade. Uma aplicabilidade, porque eu acho que talvez na nossa conversa ali, perita judicial, né? Tá. Mas na prática, um exemplo disso daria para você citar? Eu vou dar um exemplo geral, que são as perícias que a gente faz assim comumente. Você vai ligar para um banco para falar alguma coisa. Então aí, ou alguém, vamos inverter um pouquinho, alguém de um seguro, de um banco, de algum lugar, liga para você para te vender alguma coisa. Então ela vai falando com você, é fulano de tal, tá. Você fala, eu queria saber se você quer comprar esse serviço, como você chama? Ariane, o seu sobrenome. Você vai falar, nem aparece muito bem seu sobrenome, tal. E aí você compra um serviço, pode ser você, pode não ser você. Vamos dizer que seja você. Muitas vezes, através da linguagem que foi utilizada, isso acontece muito com idosos. A pessoa fica falando um montão de tempo. Oi, querida, tudo bem? Então, aqui é do banco, eu falo depressa, muita informação. E a pessoa fala, Aí você fala, então tá bom, a senhora concorda que de jeito sim, Então, isso seria uma perícia de linguagem. Para a gente verificar, através das respostas e do tempo de exposição, se a pessoa compreendeu ou não o que estava sendo dito. Esse é um tipo de perícia. Outra perícia seria mais ou menos a mesma coisa, mas você ia dizer, eu não aceitei esse serviço, eu não sou desse banco, eu nunca recebi esse telefonema. Aí eu tenho que pegar, claro, a amostra do banco, vamos dizer que seja banco, o seguro está no processo,
faço uma coleta da sua voz e faço um confronto. Para dizer se aquela voz é a sua. Entendeu? Muito legal. Então, como todo mundo grava tudo, isso pode ser bom, mas isso pode não ser bom, né? Porque a pessoa vai, ela está no lugar, está gravando, e então, a partir do momento que o juiz aceita como vestígio, a gente pode fazer a perícia. Que legal, que bacana. É interessante. É extremamente trabalhoso. Eu consigo identificar como se eu, a partir da voz, como se eu olhasse para a pessoa. Eu consigo chegar numa pessoa. Sim, porque a partir da voz, sem nunca ter visto essa pessoa. Porque a gente quase uma digital. Quase uma digital. Tanto que um dos livros, o último livro que eu escrevi se chama Assinatura Vocal, que eu trabalhei com casos criminais midiáticos brasileiros. Então, a gente analisou a voz do Nardoni, a voz do Jairinho lá do Rio, da Suzane von Richthofen. Então, o que a gente faz uma análise perceptiva auditiva, a análise da linguagem e, é claro, a cereja do bolo, que é a análise acústica, que é uma análise quantitativa. Tá. Então, a faixa de frequência, os formantes, tudo isso a gente faz na acústica. Tá vendo como física tem a ver com a fonoaudiologia? Bastante. Aquele detector de mentiras, por exemplo, que entraria... ele é muito usado nos Estados Unidos, mas é como uma das provas. A gente faz Porque ele vai usar essa questão da ansiedade ao responder, a mudança do tom de voz, né? Sim. Mas é mais analisado por psicólogos, bem utilizado nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tanto. Eu estou fazendo agora uma pós-graduação em análise do comportamento não verbal e de credibilidade forense. Por causa disso, para ver se a voz combina com o que a pessoa está falando, com o rosto dela, com as expressões. Está sendo legal. Porque eu posso estar falando uma coisa só para agradar uma pessoa. Sim. Estou dizendo uma, querendo dizer outra. Exatamente. Então a gente vai agregando, né? Porque a fonoaudiologia é uma profissão maravilhosa, apaixonante. E aí dentro da perícia, que é uma coisa que eu gosto muito também, a gente vai agregando. Então acho que isso também serve para os alunos que estão nos ouvindo. A gente vai numa profissão e depois a gente vai afunilando um pouco, vai aprendendo uma coisa, fazendo outro curso. Estudar sempre, eu estudo a vida inteira. Eu passo de um curso para outro. É muito legal. E a hora que você terminar esse, você pode voltar para contar pra gente. Vou contar, porque, olha, eu estou adorando, mas ainda estou na metade, falta mais um ano. Não, mas não tem problema. Mas então é isso, não sei se eu satisfiz sua curiosidade, mas... Sim. Então a gente... Eu acho que não só minha, mas acho que dos estudantes, principalmente, né? Tá, porque bom. Quando a gente traz o itinerário para eles, os olhinhos deles brilham, né? Sim. Eles já se acham verdadeiros CSIs, assim, né? Então... Eu aproveito a oportunidade para me colocar à disposição. Eu venho aqui quantas vezes vocês me convidarem, porque o Claretiano é minha casa também. Eu gosto muito dessa escola, confio muito nessa escola. Nós já fizemos muitas coisas juntos. Então, eu achei incrível esse programa. E posso voltar quando vocês me convidarem. Muito obrigado. Vamos convidar, com certeza, porque claro. É um assunto muito, muito, muito amplo. Né? Então, eu vou voltar a fazer o convite, já que a Ariane falou para deixar o comentário. Deixe o seu comentário. Né? E deixem seus comentários a respeito da voz do professor Otávio. Se a voz dele é amanteigada, marmelada, ou o que é a voz dele, que nós vamos querer saber, tá, pessoal? Deixa lá seu comentário sobre a minha voz. Tô fechando nota, hein, pessoal? Tô brincando. Nós agradecemos a sua presença, Marinês. E a casa sempre aberta para você. Muito obrigada. E para quem está em casa aí, espero que tenha gostado do nosso ainda, né, terceiro episódio ainda. Projeto que está começando. Não, mas ficou muito bom. Eu gostei, fiquei animada. Muito obrigado. Parabéns. Estamos muito contentes. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.